Irmãos e irmãs, estamos escutando nesses domingos os grandes discursos de São Lucas sobre, do Evangelho escrito por São Lucas, sobre a nova lei. Então, há 2 domingos atrás já falávamos sobre isso. Primeiro, as bem-aventuranças. Como deve ser a nossa vida para que sejamos de fato bem-aventurados, felizes. Depois, domingo passado, podemos resumir um dos pontos, o julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. O Senhor está, pouco a pouco, nos mostrando como deve ser a nossa vida moral, como devem ser as nossas ações. E nós temos que considerar não só uma parte, mas o todo. Temos aqui uma grande riqueza, nesses domingos, diversos ensinamentos para cada um de nós. Como eu disse, Jesus se volta para uma nova lei. Tínhamos a lei antiga, a lei judaica. Jesus diz, foi dito, eu, porém, vos digo. Ele dá, de fato, pleno cumprimento à lei. Corrige suas imperfeições, mas procura seguir a lei. Mas se torna uma nova lei, que é, de fato, a lei do amor. Aqui escutamos 3 temas nesse dia de hoje. Primeiro, um cego não pode guiar outro cego. Pensemos nessa imagem que o Senhor nos coloca. Se um cego guia outro cego, os dois vão cair. Se eu não busco conduzir a minha vida de acordo com o Evangelho e vou querer guiar outra pessoa, eu vou levar outra pessoa ao erro, ao pecado. Segundo ponto, é zelo errado querer tirar o cisco do olho do irmão quando se tem uma trave no próprio olho. Estávamos refletindo um pouquinho no domingo passado sobre essa questão. Se vê o erro do outro, mas não se consegue olhar o próprio erro. E vamos falar mais um pouco mais à frente sobre isso. Terceiro ponto, cada árvore se reconhece pelos frutos. Então são os meus frutos, a minha vida, as minhas ações, que vão expressar o meu modo de ser, a minha experiência com o Senhor. Se eu busco de fato uma intimidade com Deus, se eu busco a bondade, isso vai se refletir na minha vida, nos frutos que serão colhidos. É interessante que nesse dia de hoje, aquele discurso de Jesus, que se volta várias vezes aos fariseus e os chama de hipócritas, hoje se dirige aos próprios discípulos. Hoje, o puxão de orelha, a exortação é para os próprios discípulos, portanto, é também para cada um de nós. Na primeira leitura, ouvimos falar da necessidade de um exame de consciência, de uma autocrítica, e é isso que nós devemos fazer hoje, a partir dessa liturgia. Ninguém pense, é o fulano, ou é o ciclano, não, sou eu. Confrontar a minha vida com o Evangelho, analisar a minha vida, como é que está a minha vida. Olha aquela imagem que foi usada na primeira leitura. Quando se agita uma peneira, sobram os rejeitos. Assim, quando o homem reflete, aparecem-lhes os defeitos. Então, na peneira, você passa e ficam ali, as impurezas, aquilo que não passa, aquilo que fica. Então, essa é a imagem para falar da nossa vida. Precisa passar na peneira, precisa purificar para tirar aquilo que é impureza, imperfeição, para de fato sermos lapidados pelo Senhor. Então vamos pensar um pouquinho aqui algumas manifestações, segundo Jesus, dessa hipocrisia. Como eu disse, deve ser feita uma autocrítica. Ninguém pense, hipocrisia, não, todo mundo deve se analisar. Todo mundo deve olhar e, talvez, se é necessário, admitir essa hipocrisia. Então, o que Jesus nos fala? Primeiramente, hipócrita é aquele que sempre acha motivo
para falar dos outros e nunca se pergunta sobre si. Pensemos naquele segundo ponto. Vê o cisco no olho das outras pessoas, mas não consegue olhar a trave no seu próprio olho. Nós já refletimos no domingo passado. Conseguimos olhar ainda mais, principalmente aquilo que é o nosso erro, nós vemos no outro. Nós conseguimos apontar no outro, mas não corrigir em nós, não verificar em nós mesmos. Então, seja a vaidade, o orgulho, a falta de castidade, a impaciência, não sei, tantas outras coisas. Analisar como está a nossa vida, não a vida do outro. Muitas vezes podemos ser como os fariseus, que impõem fardos pesados nas costas das outras pessoas, mas não somos capazes de carregar. Ver obrigações, ver o modo, como a pessoa deve viver, deve fazer, mas a própria pessoa não quer conduzir a vida desse modo. Aí não tem sentido, aí é um contra-testemunho. Jesus nos mostra que a raiz última e o motor que move a hipocrisia é o ser vistos pelos homens. Quando Jesus nos fala da esmola, da oração, ele diz que essas atitudes, essas práticas, de que nós vamos ver daqui a pouco, iniciando a quaresma, bem enfatizadas na liturgia, não devem ser com esse objetivo de sermos vistos, mas deve ser de fato por amor a Deus. Se você dá a sua esmola, se você ajuda alguém, que a tua mão direita não veja o que faz a tua esquerda. Se você reza, não seja como os fariseus que fazem de pé. O que claro que não quer dizer que não vamos rezar de pé, mas para serem vistos. É essa a intenção de Jesus. Ele quer mostrar, não rezar para ser visto. Rezar de fato para ter uma comunhão com Deus. Nos dois casos, quando Jesus fala da esmola e fala da oração, ele diz, eles já receberam a sua recompensa. E quando Jesus fala isso, essa é a mais terrível das ameaças. Por quê? Ele é bem incisivo ao dizer isso. É como se Deus não precisasse nos dar mais nada, aquela pessoa já recebeu a sua recompensa. Então não vai mais ser agraciada por Deus, não está aberta à ação de Deus. Claro, muitas vezes essa hipocrisia, ela não é, vamos dizer, 100% consciente e livre. Às vezes acabamos nos habituando, fazendo, mas quando você livremente, com consciência, com clareza, está vendo, eu estou agindo com hipocrisia, isso é muito complicado, porque na prática isso é um ateísmo. Eu não percebo que eu estou indo contra aquilo que Deus é. Por quê? O que é hipocrisia? É tentar ludibriar a Deus, enganar a Deus, fingir, Eu finjo que eu sou bom, mas na verdade eu sou mal. Só com as minhas atitudes eu quero expressar que eu sou bom. Eu devo saber que eu posso enganar as outras pessoas, mas não a Deus. Então, na prática seria um ateísmo, porque eu não reconheço aquilo que Deus é. Eu não reconheço que Deus é onisciente, que Ele sonda as profundezas da minha alma, que eu não posso enganar a Deus, que Ele vê o meu coração, que Ele vê meus pensamentos, sabe de meus pensamentos. Então, não adianta, não tem sentido, não tem fundamento a hipocrisia diante do Senhor. Podemos pensar também de uma nova hipocrisia dos nossos tempos, que Jesus não chegou a falar. Seria uma hipocrisia às avessas. Por quê? Agora se pensa assim, Antigamente, primeiro. Não fui para a missa, mas eu vou dizer que eu fui para a missa para mostrar que eu sou virtuoso, que eu sou piedoso. Hoje não há mais essa preocupação, é o contrário. Eu até fui para a missa, mas diante de uma pessoa eu não quero mostrar que eu fui para a missa. Para mim isso é uma vergonha. Então eu digo que eu fui fazer qualquer outra coisa. Me divertir, fazer alguma coisa, mas eu não fui para a missa. Eu não busco a Deus, eu não sirvo a Deus. Então na igreja eu sou
uma coisa, mas fora eu sou outra. Eu não sou cristão fora da igreja, porque eu tenho vergonha de testemunhar minha fé. Então eu não me finjo de ser bom, eu não finjo ser bom, eu finjo ser mal. Eu quero a pessoa, principalmente jovens, querem ser descolados, querem fazer o que os outros fazem, porque não querem ser considerados caretas à parte, diferentes, não querem ser excluídos. Então, para agradar as pessoas, se finge não ter uma vida de fé. E, na verdade, isso é novidade só até certo ponto, porque isso se chama respeito humano. Eu me preocupo demais com o que as pessoas vão pensar, com o que vão dizer, e acabo deixando de lado o que é mais importante, que é a vontade de Deus na minha vida. E Jesus é mais uma vez muito incisivo quando ele fala sobre isso. Ele diz: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Portanto, não nos envergonhemos do Senhor, de fato testemunhemos a nossa fé. Busquemos a Deus, vivamos, tenhamos a consciência de que é o melhor que podemos ter, viver de fato unidos a Deus e lutar contra essa hipocrisia. Cada um possa se analisar, ver o que precisa mudar, crescer na sua relação com Deus, para de fato sermos honestos com Deus, transparentes com o Senhor, mostrar o nosso coração por inteiro, todo o nosso ser, apresentar diante de Deus, para que a cada dia Ele possa nos converter, nos transformar, nos fazer melhores. E que ao rezarmos hoje o Pai Nosso, quando pedirmos que o Senhor nos livre do mal, que peçamos que Ele nos livre do mal da hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio, de escuta do Senhor.